minha primeira tatuagem achando que seria apenas uma marca na pele. Mas poucos dias depois comecei a passar mal. O que eu descobri em seguida mudaria minha vida para sempre. Minha história é real. Fique até o final que você irá se surpreender. Vou deixar o Nico contar tudo o que aconteceu comigo. Megan havia acabado de completar 18 anos e estava decidida a marcar sua pele pela primeira vez. Perguntou para algumas amigas sobre tatuadores e ouviu falar de um que tinha iniciado havia pouco tempo. Mesmo assim, resolveu arriscar e marcou com ele. Quando chegou lá, Megan estava tão ansiosa que nem prestou atenção em nada ao seu redor. Ficou encantada com o resultado, sem imaginar o pesadelo que estava por vir. Um mês depois, Megan começou a se sentir muito mal. Teve uma febre alta que não cedia nem com medicamentos. Desesperada, correu para o hospital onde foi internada de imediato. O caso então piorou. Manchas vermelhas começaram a se espalhar por sua pele, que ficou áspera como a de um sapo. Os médicos não conseguiam identificar o que estava acontecendo. E o quadro se tornou seriamente preocupante. Megan passou quase uma semana no hospital enquanto novos exames eram realizados. Finalmente, os médicos chegaram a um diagnóstico e o resultado foi assustador. Eles ficaram em choque, sem saber como prosseguir. A verdade estava escondida na pele. Os médicos se entreolharam em silêncio. O exame estava ali, impresso, claro demais e ao mesmo tempo impossível. Um deles pigarreou antes de falar e disse que o que Megan tinha não era uma infecção comum, nem uma reação alérgica. Com o coração acelerado, ela perguntou o que era, que o médico explicou após respirar fundo que se tratava de um tipo raríssimo de intoxicação, sanguínea causada por pigmentos contaminados, mas não por bactérias, e sim por metais pesados. A palavra ecoou no quarto. Chumbo, níquel, mercúrio, substâncias que jamais deveriam estar em tinta de tatuagem e que, ainda assim, estavam dentro do corpo dela. Enquanto os médicos explicavam o tratamento, que envolveria transfusões, medicamentos agressivos e isolamento, Megan começou a se lembrar do tatuador, do estúdio improvisado, do cheiro estranho no ar e dos frascos de tinta sem rótulo. Na época, achou que era apenas um profissional iniciante tentando economizar, mas agora tudo fazia sentido. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Na quarta noite no hospital, Megan acordou com uma sensação de queimação no braço e, ao olhar para a tatuagem, percebeu que o desenho parecia diferente. As linhas estavam mais escuras, mais profundas, como se a tinta estivesse se espalhando sozinha. Uma enfermeira confirmou que aquilo não estava assim no dia anterior, deixando os médicos alarmados. A tatuagem não apenas reagia ao corpo de Megan, ela reagia aos medicamentos. Cada remédio fazia o desenho se alterar levemente, como se a tatuagem estivesse viva. Um toxicologista foi chamado às pressas e, após analisar as amostras, disse algo que gelou todos na sala. Aquela tinta não havia sido feita para tatuagem. Era industrial, usada para marcar metais e peças mecânicas, contendo componentes proibidos havia décadas. Megan sentiu um nó no estômago ao ouvir que alguém fazia isso porque essa tinta era extremamente barata. E foi nesse momento que a polícia foi acionada. O nome do tatuador não constava em nenhum registro profissional. O estúdio havia sido fechado dias após a visita de Megan e, o mais assustador, ela não era a primeira. Outras jovens haviam relatado sintomas parecidos nos últimos meses, e algumas nunca se recuperaram totalmente. Megan, porém, sobreviveu, e isso mudou tudo. Após semanas de tratamento intenso, ela recebeu alta, mas não saiu do hospital como vítima, e sim como testemunha-chave. A tatuagem, apesar de deformada, foi preservada para análise e se tornou a principal prova do crime. O tatuador foi encontrado meses depois, usando outro nome, em outra cidade, preso e condenado, e o caso ganhou repercussão nacional. O final que ninguém esperava foi que Megan transformou seu trauma em algo maior. O que ninguém imaginava é que ela processaria o estúdio clandestino, os fornecedores ilegais e as empresas envolvidas na venda da tinta. E ela ganhou. Com a indenização, Megan fundou uma ONG, uma organização dedicada a fiscalizar estúdios ilegais, informar jovens sobre os riscos reais e apoiar vítimas de procedimentos clandestinos. A tatuagem ela nunca removeu. Hoje Megan diz que aquela marca quase a matou.
mas também salvou muitas outras pessoas. E sempre que alguém pergunta se ela se arrepende, Megan apenas sorri, porque aquela tatuagem, que deveria ser o fim, foi exatamente o começo da mulher que ela se tornou.